Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, então, falando sobre as duas sementes. Ontem nós fomos até o item 3. Os filhos do diabo não quererão em Jesus Cristo, nem darão bons frutos. Nós vamos ler agora alguns versículos, não é? De João 10, 24 a 26, não é? Os ímpios até procuram entender a palavra de Deus, mas mesmo que você diga abertamente, com todas as letras, eles não conseguem, porque eles não foram colocados para a salvação, e sim para a perdição, porque Deus é soberano, amém? Então vamos lá, João 10, 24. Amém. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Você veja que quem estava perguntando para Jesus eram os religiosos da época, né? Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Amém? Então você veja, Jesus falava abertamente. Eles disseram que eles estavam em suspenso, que eles não estavam entendendo, e Jesus falou assim: eu já disse, eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus. E aí o próprio Senhor Jesus diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Se você for ali no capítulo 10 de João, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém? Então, nós que somos ovelhas do Senhor, ouvimos, entendemos, e ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Vamos agora ao ponto 4. Os filhos do diabo, não é? Diz aqui, os filhos do diabo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, não é? Essa expressão, os filhos do diabo, é uma expressão bíblica, utilizada pelo próprio Senhor Jesus para se referir aos filhos da perdição. Nós vimos ontem, quando nós lemos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus disse assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Amém? Estas pessoas, não é, que não pertencem a Deus, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Existem pessoas que são ovelhas do Senhor, não é? A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. E outras que não são, porque os seus nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus, amém? Se você que está aqui, se você que está nos ouvindo pela internet, nos assistindo, né? Se você veio já de algum outro ministério, certamente você já ouviu algum pastor, algum pregador, algum evangelista, não é? Depois de ter trazido a mensagem, na hora de fazer o apelo ali, a pessoa se esforça, não é? Tentando convencer as pessoas que estão ali a virem à frente para aceitar Jesus, não é? E você já deve ter visto a situação quando o pastor, o pregador, o evangelista vai à frente lá, faz o apelo e tal, e ninguém vem à frente. Né? Aí começa verdadeiramente o apelo, né? Ele fala assim: olha, você vai sair daqui, você vai para casa, o mundo é mau, se um ladrão encontrar você, você pode ser vítima de uma bala perdida, se você morrer, você pode ir para o inferno, né? Tentam de alguma forma amedrontar as pessoas, né? Para que as pessoas venham à frente e aceitem Jesus. Mas e aí algumas pessoas às vezes vêm à frente, né? E aí eu já vi isso, né? Já vi até em programas da televisão, vêm as pessoas à frente e, lógico, as pessoas, né? As pessoas não têm o conhecimento que nós temos hoje aqui. Nós estamos aqui para que esse conhecimento seja disseminado, e as pessoas, os pastores, os pregadores oram: Senhor, escreve agora o nome dessas pessoas no livro da vida. Amém? É impossível, não é? Deus não está fazendo nada de novo. Todo o plano de Deus, tudo que Deus havia determinado, foi consumado ali na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia diz que os nomes dos eleitos estão arrolados nos céus. Foram inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e nós vamos ver isso. Amém? Quando a pessoa, né, diz assim: não, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, isso não existe, como diria aquele outro senhor lá. Amém? Veja Apocalipse 13, 8. O que diz a palavra: e adorar. 8. A besta que viste. Por que o meu está a besta? Perdão, eu estou dizendo 17. 13:8, 17:8, 17:8 é o próximo. 13:8. E adorá-la-ão, né, está se referindo à besta, à manifestação de Satanás aqui, quando o Senhor Jesus já tiver voltado, já tiver levado a sua igreja, os eleitos já terão sido arrebatados pelo Senhor. Então a palavra de Deus diz: e adorá-la-ão a besta, todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles, então são todos, mas dentre esses todos são aqueles
cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui cai por terra também uma outra falta de conhecimento que se passa para o povo de Deus, que dizem, quando Deus criou Adão e Eva, né, os colocou ali no paraíso, aí veio o diabo e frustrou o plano de Deus. O diabo não frustrou o plano de Deus, amém? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, já estava preparado por Deus, para que Deus desse a conhecer nos vasos de misericórdia o seu poder e a sua ira, e a sua ira nos vasos da perdição, amém? Então, a Bíblia diz que os nomes daqueles, não é, que são filhos de Deus, foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e depois que o Senhor Jesus Cristo vier, todos os eleitos serão arrebatados. Quem ficar é porque não é filho de Deus, amém? Então, sábado que vem nós teremos um filme aqui, Deixados para Trás, né? Eu também vi um livro que lançaram, né? Um pastor que, não me recordo o nome agora, mas diz assim, eu também fiquei, né? Dizendo assim que, o livro diz que Jesus veio e um pastor ficou. Isso é um absurdo, isso não existe verdadeiramente, amém? Vai ficar quem não é ovelha, quem não teve o seu nome inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, amém? E vão ficar também os nossos amados irmãos judeus eleitos, né, segundo a promessa lá em Isaac, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que chegou o endurecimento ao coração deles, para que a graça chegasse até nós, para que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse sacrificado ali na cruz do Calvário, morresse pelos nossos pecados, ressuscitasse, enviasse o Espírito Santo Consolador, para estar agora na plenitude dos tempos, aqui, habitando em nós, para cumprir os propósitos de Deus, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os mortos serão ressuscitados, e num piscar de olhos, nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, amém? Quer dizer, todos os outros que ficarem aqui, ou serão ímpios, ou serão judeus da eleição, que só quererão Jesus depois, quando o Senhor mandar as duas testemunhas, Moisés e Elias, amém? Que serão mortos e depois do terceiro dia ressuscitarão, e aí eles vão crer, porque Moisés e Elias vão voltar e vão dizendo assim, aquele que foi crucificado, o Cristo, era o Messias prometido por Deus que vocês esperavam, e vão ser salvos, amém? Apocalipse 17, 8. A besta que viste, não é? Então João estava tendo uma visão, ele estava escrevendo lá na ilha de Patmos e Deus trouxe uma visão para ele. Então o anjo está dizendo assim, está vendo aquela besta que você viu? A besta que viste era e não é, amém? Por que a besta era e não é? Porque o diabo já foi despojado na cruz do Calvário, o valente foi amarrado pelo mais valente, e o diabo está preso em cadeias e grilhões para o juízo eterno. O diabo não está solto, né? As pessoas, está amarrado, está amarrado. Jesus já amarrou o diabo há muito tempo, irmãos. Quem fala que está amarrado, não tem conhecimento de absolutamente nada. Quem somos nós para dizer que o diabo está amarrado? A Bíblia diz que o valente, que era o diabo, né, o que fazia e acontecia, que se apresentava diante de Deus, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, lá no livro de Jó, o diabo passava e fazia tudo e acontecia, o diabo foi despojado na cruz do Calvário, amém? E a palavra de Deus diz que o Senhor triunfou dele na cruz. Então a besta que João viu, era e não é. Era e não é por quê? Porque quando João viu a besta, viu teve aquela visão, a besta Jesus já havia sido crucificado e o diabo já havia sido preso. Então, João está vendo a besta que vai aparecer no futuro, na grande tribulação, mas ela já não é, porque ela já foi derrotada, ela só vai aparecer ali para cumprir os propósitos e desígnios de Deus, amém? Então, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Então, quem que vai se admirar quando o diabo faz os sinais e prodígios da mentira? Não é? Quem se admira quando vem milagres sendo feitos em alguns lugares que se chamam igreja? Fala, não, mas não é possível que Deus não está lá. Não é possível que Deus não esteja lá, porque a Bíblia diz que o diabo opera sinais e prodígios da mentira. Amém? Então, a Bíblia diz assim, que aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz à igreja que, pelo conhecimento, nós não seremos destruídos, nem enganados, nem levados ao redor de qualquer vento de doutrina, ou ensinamento humano, ou até ensinos de demônios, como diz a palavra do nosso Deus. Amém? Item 5, a Bíblia fala de dois mundos, não é? Nós temos aqui 4 versículos, e eu acrescentei alguns outros aqui.
Mateus 24, 13 e 14, não é? Então a Bíblia fala de dois mundos, o mundo dos filhos de Deus e o mundo dos filhos da perdição. Mateus 24, 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então, diz aqui, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quem pode perseverar? Os filhos de Deus, nós que somos mais do que vencedores, amém? O ímpio não vai perseverar em nada. O ímpio foi colocado, nós vimos ontem, para distribuição. Os ímpios não entendem nada, os perversos continuam fazendo perversidades. Então, só nós, não é, que somos filhos de Deus, escolhidos por Deus, é que podemos perseverar de acordo com a perseverança que Deus tem colocado no nosso coração, amém? Através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade, é somente dessa forma que nós podemos perseverar, né? As pessoas acham, né? O ímpio, né, que às vezes está no meio da igreja, que é o lobo vestido com pele de cordeiro, ele acha que ele está perseverando. O ímpio até vem à igreja, até dá dízimo, até sacrifica, mas se ele não é um filho de Deus, se ele não é um eleito, não adianta nada, amém? É o que Jesus diz, não é? No dia do grande julgamento, ele vai dizer que alguns estarão à sua esquerda, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não é? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nunca vos conheci, amém? Então Deus nunca os conheceu, porque eles não foram criados em espíritos desde antes da fundação do mundo, amém? E a Bíblia diz: este evangelho, não é o evangelho da graça de Deus, não é? Porque Jesus trouxe a graça e a verdade, será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações, amém? Então todas as pessoas ouvirão falar de Jesus, ou quase todas. Certamente todos aqueles que são eleitos, todos aqueles que são ovelhas, ouvirão, porque nenhuma ovelha vai se perder, amém? Então, o que quando fala aqui que perseverará até o fim, né, e que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, é para que o mundo dos eleitos seja alcançado pela palavra de Deus. Agora eu vou colocar aqui três versículos que não estão aqui, em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, né? Eu peguei esses versículos aqui, como o tema aqui, o título desse tópico é a Bíblia fala de dois mundos. Eu fui procurar lá no grego qual era a palavra que estava sendo usada para mundo, né? Os irmãos, alguns já sabem, nós temos 4 palavras para identificar o mundo: cosmos, que é o mundo físico; aion, que é o mundo dos ímpios; oikumene, que é o mundo dos eleitos; e Hades ou Sheol, que é o mundo subterrâneo, é o mundo dos mortos, não é? Dos mortos que não têm Cristo Jesus, que ficam nesse mundo subterrâneo. Então, em Hebreus 6, a palavra de Deus diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, quando Jesus foi trazido ao mundo, diz: e todos anjos de Deus o adorem. Essa palavra mundo, no original grego, está escrito oikumene. Então, Jesus foi introduzido para o mundo dos eleitos. Jesus não veio para todo mundo. Ontem mesmo nós comentamos aqui, quando Jesus está servindo a ceia ali, acho que no livro de Mateus, né, ele diz assim: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos. O sangue de Jesus não foi derramado em favor de todos. E esse versículo aqui, Hebreus 1,6, né, usa essa palavra mundo se referindo ao mundo dos escolhidos de Deus. Então, Jesus Cristo foi introduzido, né, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Jesus foi introduzido no mundo dos eleitos, para trazer a palavra aos eleitos, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz, amém? No mundo físico ele estava aqui e pregava e todo mundo ouvia, mas ele veio para o mundo dos eleitos. E em Atos 30, 31, também usa a palavra mundo, e no original grego está escrito okumene. Atos 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância de quem? O nosso. O do ímpio Deus não faz, o ímpio não importa para Deus, amém? Então Deus não levou em consideração o tempo da nossa ignorância espiritual, seja o tempo em que nós ainda não conhecíamos o Cristo, ou seja o tempo que nós, após conhecermos Cristo, andamos lá segundo a lei, sem ter esse conhecimento da graça de Deus, sacrificando, jejuando, achando que tinha que batizar, achando que precisava jejuar, não é? Então a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porém, irmãos, a partir do momento que nós temos o conhecimento, a palavra diz assim: aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Então, se o Senhor está revelando a sua palavra, Ele tem um propósito com as nossas vidas. Não é apenas para a gente se alimentar da palavra aí e não utilizá-la de maneira correta, não falar dessa palavra, amém? Então diz assim: ora, não levou Deus em conta, Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam.
porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Que mundo que Deus vai julgar com justiça? O mundo dos eleitos, não é? Deus vai julgar com justiça porque todos os eleitos foram justificados diante do Senhor, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Quem foram esses todos que acreditaram no varão levantado por Deus, em Jesus Cristo? Os eleitos do Senhor. Amém? Então esse versículo fala que Jesus foi levantado para fazer justiça no mundo dos eleitos. E a própria palavra de Deus diz, se a justiça começa pela casa de Deus, não é? Por nós que somos filhos de Deus, imagine o que Deus fará com as pessoas lá de fora. Porque aos seus filhos a Bíblia diz que Deus disciplina, corrige e açoita a todo filho a quem recebe. Amém? Então, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, o mundo dos eleitos. No original grego, palavra okumenen. Por meio de um varão que destinou, o Senhor Jesus Cristo, e acreditou diante de todos. Todos os que creram, todos os eleitos, amém? Ressuscitando dentre os mortos, amém? Porque até hoje, não é? Se você vê filmes, documentários, né, em alguns canais de TV, eles ficam questionando, será que Jesus ressuscitou, será que não ressuscitou? Acharam o corpo de Jesus, acharam o túmulo de Jesus, tinha ossos lá, não, Jesus casou com Maria Madalena, tem as maiores aberrações do mundo aí, porque eles não acreditam, né, porque eles não foram postos para crer na palavra de Deus. João 3,16, né, os versículos que nós vamos ler agora, do item B, C e D, a palavra mundo, no original grego está escrito cosmos, amém? Mas é o sentido, não é? O sentido do texto ali fala do mundo dos eleitos de Deus. João 3,16, bastante conhecido, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode crer no Filho de Deus? Apenas os eleitos, porque a Bíblia diz que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. E lá em João 3,16, o versículo 17, diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo que vai ser salvo por ele? O mundo dos eleitos de Deus. Amém? Não o mundo dos ímpios. Então Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Se fosse todo mundo, Deus seria incompetente, porque mandou seu Filho para salvar todo mundo e todo mundo não foi salvo. Mas Deus enviou seu Filho para salvar o mundo dos eleitos, o mundo dos filhos de Deus. Ponto C, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus não estava reconciliando todo mundo. Deus estava reconciliando consigo o mundo dos eleitos, os muitos por quem o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, e isso dito pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Então, a saber, nós temos que saber isto, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É esta a palavra que Deus nos confiou, a palavra da reconciliação. Reconciliação por quê? Porque nós, quando fomos criados em espírito, estávamos lá no céu, não é? E no tempo determinado por Deus, quando nós íamos nascer aqui nessa terra, Deus enviou o nosso espírito, e nós fomos colocados ali no ventre das nossas mães, não é? Quando foi formado o ovo, não é? O espermatozoide juntou com o óvulo, formou um ovo, naquele momento o nosso espírito foi enviado ali para o ventre da nossa mãe. E nesse mesmo instante, o nosso espírito morreu. Por quê? Porque na carne existe a lei do pecado e da morte. Amém? Foi uma lei que foi trazida através do pecado de Adão e Eva. E a Bíblia diz assim, que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Por quê? Porque fomos criados em espírito, estávamos com Deus no céu, né, durante muito tempo lá, até chegar o dia de nós nascermos, né, e nós estávamos ali no concílio de Deus. Quando nós nascemos neste mundo, o nosso espírito morreu por causa do pecado e nós perdemos a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Deus nos reconciliou consigo mesmo, né? E aí Deus, além de nos reconciliar com Ele, Ele nos deu o ministério da reconciliação, para que nós levemos essa palavra e todas as ovelhas sejam, no tempo determinado por Deus, no dia do poder de Deus em suas vidas, sejam reconciliadas com o Senhor nosso Deus. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então João estava escrevendo para as pessoas ali que estavam recebendo a sua carta. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, não é? Então as pessoas, não, mas Deus morreu pelo mundo inteiro. Imagina, se Deus morresse pelo mundo inteiro, ele teria sido incompetente, teria perdido a viagem, porque boa parte das pessoas que estão aí fora morrem e vão para o inferno, né? A Bíblia mesmo fala lá, quando Lázaro e o rico morreram, né? O rico foi para o inferno.
né? E o Lázaro tinha ido para o seio de Abraão. Então, pessoas vão para o inferno e outras vão para o céu. Não é? Então a palavra de Deus diz que, o João escrevendo, né, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o perdão para os nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que mundo inteiro? O mundo dos escolhidos de Deus. Todos os eleitos de Deus pertencem ao mundo dos filhos de Deus. Existe o mundo dos ímpios e o mundo dos eleitos. Amém? O mundo dos filhos de Deus e o mundo dos filhos do diabo. Todos esses que pertencem ao mundo dos filhos de Deus serão salvos, porque Jesus derramou o seu sangue por eles, e nenhuma das ovelhas do Senhor pode ser arrebatada de suas mãos, diz a palavra do nosso Deus. Amém? Tem um trecho aqui agora, um texto aqui agora, diz, todas as palavras com significado mundo, não é? Nesses versículos que nós nos referimos acima, se referem ao mundo dos eleitos de Deus, amém? Que é o mundo ocumene. 5.2 agora vai falar sobre o mundo do diabo, o mundo dos filhos do diabo. Então João 14:17, deixa eu só verificar, João 14:17, o item A, B, C... O item A, são 3 itens, né? A, B e C. Os 3 aqui, essas palavras mundo, aqui o significado delas no grego está como cosmos, tá? Então eu peguei um outro versículo que está como aion, para que a gente possa ter isso bem firmado também, amém? Para conhecimento nosso. Então João 14:17, apesar de a palavra no original ser cosmos, o sentido do texto, você vai ver claramente que Deus está falando de um outro mundo. Então, João 14:17 diz assim, o Espírito da verdade... Não é? Que é o Espírito de Deus que agora habita em nós, que o mundo não pode receber. Qual o mundo que não pode receber? O mundo físico, a terra? Não, o mundo ao qual os ímpios pertencem. Os ímpios não podem receber o Espírito Santo de Deus, amém? Porque não lhes foi concedido isso. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, amém? E nós conhecemos e somos conhecidos de Deus. João 17, 12 a 15, o Senhor Jesus Cristo dizendo, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, Deus entregou ao Senhor Jesus Cristo, né? Deus, a manifestação de Pai, entregou ao Senhor Jesus Cristo a manifestação de Filho, 12 discípulos, para que a partir deles a palavra de Deus fosse pregada, né? E o Senhor Jesus disse assim, olha, de todos que o Pai me deu, eu não perdi nenhum, exceto aquele que era o filho da perdição, que foi colocado com o propósito, né, de me trair, de me entregar, porque Deus nunca usaria a vida de um eleito, de um abençoado, para trair o Senhor Jesus Cristo, amém? Para que se cumprisse a Escritura, versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, aí Jesus está se referindo realmente ao mundo físico, né? Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, Jesus falava a palavra para todos. Os discípulos, os eleitos, se regozijavam com aquela palavra. E os ímpios, que estavam ouvindo essa mesma palavra, odiavam aquilo, não é? Queriam matar Jesus, não é? Os fariseus vinham, mas por que você fala isso? Não é? Sempre querendo condenar Jesus, não é? Mas os eleitos se alegravam com essa palavra. Então, Jesus deu essa palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Então, o mundo odeia os filhos de Deus, porque o mundo, no sentido espiritual, sabe que nós não somos deste mundo, que nós não pertencemos ao mesmo mundo. Não é? Por isso que as pessoas odeiam. Por que o diabo, não é, levantou diversas vezes durante, né, a história da humanidade pessoas para matarem o povo judeu? Não é? Nós temos aí o mais recente, aí, o Holocausto, mas quantas vezes na história antiga nós vemos aí que o povo judeu foi atacado, várias pessoas morriam, lógico, pecaram, perdiam ali a comunhão com Deus, e Deus permitia que os inimigos viessem sobre eles, não é? Mas sempre tentando destruir aquilo que humanamente era sabido, não é? Que era visível aos olhos de todos, que era patente aos olhos de todos, que havia um povo sobre a face da terra que era especial, ao qual Deus fazia milagres, abria o mar, fazia cair fogo do céu para derrotar os seus inimigos, né? Então era sabido isso. Então a palavra de Deus diz que o mundo odeia, o mundo ímpio odeia os filhos de Deus que pertencem ao mundo ocumene. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então os filhos de Deus não pertencem ao mundo dos ímpios, como Jesus também não pertence. Versículo 15, não peço que os tires do mundo, aí está falando do mundo físico, não peço que eles sejam arrebatados para o céu, mas sim que os guardes do mal. Né? Então esse versículo aqui é uma coisa maravilhosa, porque isso daqui, quando Jesus disse isso aqui, ele estava orando,
Então, você pode ter certeza que o mal nunca vai te tocar, porque o próprio Deus estava orando por você, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, o Senhor Jesus orou pelas nossas vidas, e nós somos guardados de todo o mal, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Graças a Deus por isso. Item C, 1 João 4,5, 9 horas e 8 minutos. Senhor, vamos que o tempo estique. 1 João 4,5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, né? Jesus está falando das pessoas que não o seguiam, né? Eles procedem do mundo, vêm do mundo dos ímpios, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, né? Você pode ver, tem programa de televisão aí onde falam as maiores abobrinhas, onde tem um monte de seita e tal, não tem um monte de gente que acredita, que segue, que ouve aquilo lá. Por quê? Porque eles também pertencem àquele mundo, ouvem e seguem aquilo lá. Amém? Se houver alguma ovelha desgarrada, que ainda não tenha sido encontrada pelo Senhor, no dia do poder de Deus, ela vai se encontrar com o Senhor, porque nenhuma ovelha se perderá. Um versículo que não está, então, você pode pôr lá. Todas as palavras mundo, nesses versículos que nós lemos, se referem ao mundo dos filhos da perdição, ao mundo aion. E agora eu peguei um versículo que tem a palavra, né, no grego aion, que é Lucas 16:8, né? A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando uma parábola, né? E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E essa palavra filhos do mundo, esse mundo aqui no original grego é aion. Então a Bíblia diz assim, que os filhos da perdição são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Eles são mais astutos, mais espertos, querem levar vantagem em tudo, mas porém nós temos Deus que luta por nós. A Bíblia diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Então eles podem humanamente ser mais hábeis e tal, né? E o Senhor, né, elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque o administrador infiel foi lá e deu um jeitinho para acertar a casa rapidinho, né? Do jeitinho dele, né? Fez uns conchavos lá, mas nós temos o Senhor que trabalha por aqueles que nele esperam. Item 6, temos aqui parábolas que falam das duas sementes, né? Então quando nós estamos aqui falando sobre duas sementes, não, nós inventamos o tema, todo o que nós estamos falando aqui é só versículo bíblico. De ontem para hoje nós estamos citando aqui, mais ou menos assim, quase 240 versículos. Fora aqueles que eu estou falando aqui, sem estar escrito, que vem à minha mente aqui que eu estou falando. Então, a palavra de Deus fala, não é, de Gênesis e Apocalipse, que existem dois povos sobre a terra. Então vamos lá, Mateus 13, 24 a 43, a parábola do joio e do trigo. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Nós somos a boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Então, a palavra de Deus que traz o reino de Deus até nós, é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar de repouso para os filhos de Deus. Amém? Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Volta só no versículo 33, por favor. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Quem sabe cozinhar, sabe que você coloca o fermento lá para a massa crescer, para a massa dar o ponto. É uma comparação com o poder que a palavra de Deus tem na vida dos eleitos. A palavra de Deus é que faz a obra no coração de cada pessoa, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem faz a palavra na nossa vida não são as nossas obras, os nossos sacrifícios, mas a Bíblia diz que o reino de Deus
semelhante a um fermento, alguma coisa que foi colocada na vida dos filhos de Deus, né, que podem ouvir a palavra do Pai e no tempo determinado vão se manifestar como árvores, né, dando frutos para a honra e glória do nosso Deus. Versículo 34, perdão. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Então Jesus só falava em parábolas. Por quê? Nós vamos ver por quê. 35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, desde a criação do mundo, Deus já havia determinado que haveria duas sementes sobre a face da terra: o joio e o trigo, o lobo, a ovelha, os filhos de Deus e os filhos do diabo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, e o que Jesus falou para aqueles: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então, abrirei minha boca em palavras, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus estava vindo trazer o que estava oculto desde os tempos eternos, para que o conhecimento chegasse até nós. Amém? Chegou ali, as pessoas ouviam Jesus e não entendiam, nem os seus próprios discípulos não entendiam isso. Essa revelação dessa palavra veio somente depois da morte do Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, que foi quem foi levantado por Deus para pregar a graça aos gentios, porque essa palavra não era para os judeus. Aí, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do campo do joio. Então Jesus falou que falava tudo em parábolas, e mesmo os próprios discípulos não entendiam. Só que para os discípulos, Jesus explicava, né? E nós lemos um pouco tempo atrás, que os fariseus chegaram para Jesus: Senhor, fala-nos claramente, nós estamos aqui em dúvida, o Senhor é o Cristo? Jesus falou assim: eu sou. E eles não entenderam. Por quê? Porque eles não eram da semente boa, eles não eram filhos de Deus para entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava, amém? Versículo 37, e Jesus respondeu, né, explicando a parábola: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, não tem que um vai virar joio e outro vai virar trigo, não, a boa semente são os filhos do reino. Está determinado que as boas sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Volta por favor. Então, os ímpios, né, o joio, serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não é? Para ver choro e ranger de dentes, como é que é? Quem que chora? Como é que para chorar? O espírito vai chorar? Ranger de dentes, o espírito tem? Não. Então, é o corpo dos ímpios que serão ressuscitados para o juízo eterno, não é? A alma voltará ao corpo, eles serão ressuscitados para passar a eternidade no inferno. E aí eles vão chorar, vão sentir dor no seu corpo físico, vão ter ranger de dentes. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde os vermes comem e as pessoas não morrem, né? As pessoas são comidas por vermes, fogo, enxofre, né? Então as pessoas, para esse sofrimento que a Bíblia diz aqui, né? Os ímpios que vão passar a eternidade no inferno ressuscitarão e sofrerão eternamente essa condenação. Amém? Nós lemos aqui um pouquinho antes também, dizendo assim que na consumação dos séculos é que o Senhor vai separar o joio do trigo, porque os obreiros queriam falar: Senhor, vamos arrancar o joio agora. Aí o que o Senhor falou? Não arranque o joio, porque de repente a raiz está entrelaçada lá embaixo, você arranca o joio e arranca um trigo também. Então, é uma coisa que a igreja não tem o direito de fazer, né, de excluir pessoas da igreja, a não ser que seja casos extremos, assim, da pessoa agir exatamente como ímpio. Mas, porque cortou cabelo, porque por fofoca e tal. Às vezes as pessoas saem da igreja, são excluídas da igreja, ou mesmo não são excluídas. Olha, o irmão não pode tomar ceia por 6 meses, não é? Está expondo a pessoa ali diante de todo o corpo, e nós temos relatos, inclusive a bispa falou num culto recente aqui, né, que a filha de um pastor, que não sei por que motivo, não sei se porque tinha cortado o cabelo, foi excluída da igreja, não podia tomar ceia durante 6 meses, a moça saiu, né, o diabo está pronto, encontrou pessoas, se drogou, se prostituiu e acabou morrendo.
Não é? Então, por isso que o Senhor tem esse cuidado, porque não cabe a nós julgar as pessoas, se a pessoa é ímpia ou não, amém? Nós sabemos que expondo a palavra, o ímpio não consegue ficar. O ímpio, quando se tem o conhecimento, a revelação da graça de Deus, o ímpio pode vir ao nosso meio e ficar durante algum tempo, mas ele mesmo vai sair. Agora, quando não se tem conhecimento, né, e quando não se tem palavra, aquilo que eu disse ontem na igreja que eu dirigia lá, né, chegava, né, falava o Salmo 23, ou às vezes dizia, pelo avançado da hora, né, que o Senhor os abençoe até o próximo culto. Né? Devido ao avançado da hora, não tem palavra. Isso é o cúmulo, né? Então, onde não se tem palavra, o povo de Deus é destruído, porque o conhecimento de Deus não é manifestado. Vamos agora para outra. Mateus 13, 47 a 50, fala do peixe bom e do peixe ruim, né? O peixe não ficou ruim, ele era ruim. Nós vamos ver aqui, Mateus 13, 47, diz assim, o Senhor Jesus dizendo, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então, quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós convidamos as pessoas para vir para a igreja, nós não sabemos identificar, é o eleito, não é o eleito, não, nós chamamos todos, amém? E é assim que a Bíblia diz, é lançada a uma rede. E quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então não é que o bom ficou ruim, o ruim ele separa, vamos ver se esse peixe aqui que é ruim vai ficar bom. Não, peixes bons e peixes ruins. Os peixes ruins são lançados fora, amém? Não tem o que fazer com ele. Não dá para você dar um jeitinho, pintar, dar uma comidinha melhor para ver se o peixe fica mais forte e tal. Não, peixe bom é peixe bom, peixe ruim é peixe ruim, amém? Assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ver mais o próximo versículo. Tem aqui os 50. Exatamente. E os lançarão, então os anjos separarão os maus dos bons e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então novamente a palavra de Deus dizendo que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Vamos ler agora uma parábola bastante conhecida das virgens prudentes e das virgens insensatas, né? Eu não sei o que você, antes da revelação da graça de Deus, conheceu a respeito dessa palavra, mas o que pregaram na igreja onde eu frequentava, o que me ensinaram, é que existiam as 10 virgens simbolizando os crentes. E 5 crentes eram prudentes e 5 crentes não eram prudentes. E aí, quando Jesus voltar, os 5 que não são prudentes vão ficar aqui, passaram na tribulação. E aí, se eles resistirem à besta e não deixarem marcar o 666 lá, aí eles vão, com a própria vida, né, serem salvos. Não tem nada, nem passa nem perto do que a palavra de Deus fala. Vamos à palavra, Mateus 25, versículos 1 a 13. Então, Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, 10 virgens querem encontrar-se com o noivo. Amém? 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Amém? Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Amém? Então, quando a palavra de Deus fala da noiva, né, da mulher, geralmente refere-se à igreja do Senhor, que é a sua noiva. Amém? Então, 2 ainda. 5 dentre elas, eram 10, 5 eram nécias e 5 prudentes. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Elas já eram, né? Não se tornaram, elas eram nécias e as outras eram prudentes. 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então as nécias pegaram a lâmpada, não é? O que é a lâmpada? Não é? É a palavra de Deus. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Não é? Então, tem pessoas que pegam a palavra. Quanta gente não tem Bíblia na mão, não abre seitas, né? Quanta gente, não é? Tem a lâmpada, tem a palavra, mas a palavra não faz efeito em suas vidas. A palavra, não faz aquele efeito que está lá em Efésios, no capítulo 1, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O azeite, o Espírito Santo da promessa, não pode vir à vida das virgens nécias. Amém? Então a pessoa tem a palavra, crê, mas como é isso? É o que Jesus vai fazer lá no final, quando terminar tudo, né? Estarão alguns à esquerda, e Jesus vai dizer assim para os da direita: vinde benditos do meu Pai, para o gozo preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca. Amém? Então vamos lá. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, tomaram as lâmpadas, pegaram a palavra, não levaram azeite consigo. Elas não podiam ter o azeite. O azeite, na palavra de Deus, o óleo, significa a manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas,
levaram azeite nas vasilhas. Amém? Porque nós somos selados com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Né? Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. A palavra. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não é? O que brilhava, não é, na vida das noivas nécias era alguma coisa temporária, era alguma coisa que desvanecia, era alguma coisa que tinha aparência de sabedoria, como diz a palavra de Deus, aparência de luz, aparência de bondade, mas não era a verdadeira luz que ilumina a todo homem, que é o Senhor Jesus Cristo habitando no nosso coração. Amém? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Não é? Quando a palavra de Deus fala aqui das 10 virgens, não é? Está falando de 10 igrejas, não é? De 10 ministérios, de 10 ministérios, não é? No livro de Apocalipse, quem ainda não teve oportunidade, nós temos aqui, eu acho que mais de 20 ou 30 fitas, ou CDs, né, que nós ficamos aqui vários meses estudando sobre o livro do Apocalipse. Nós temos 4 livros sobre o Apocalipse, não é? E no Apocalipse fala sobre a grande meretriz. Não é? Quem é a grande meretriz? A Bíblia fala sobre a grande meretriz e sobre as suas filhas. A grande meretriz é um grande sistema religioso que se embriaga com os reis da terra. Não vou ficar falando aqui agora, vou dar outro estudo aqui agora, né? E essas virgens imprudentes são filhas da grande meretriz, que comercializam a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz assim: e diante aos que o vendem e comprai-o. Porque as pessoas vendem salvação hoje em dia, não é? Trocam, não é? Vem aqui, faça o seu voto, dê o seu dízimo, pague um preço, não é? Você não quer um carro novo, uma casa nova, dê o dízimo. Você não quer uma mulher nova, dá sei lá o que. Os caras oferecem qualquer coisa aí, né? E essas virgens aqui, não é? E diante aos que o vendem e comprai-o, quem que comercializa? Quem que mercadeja a palavra de Deus? Não é? Que ministérios é que fazem isso? Que vendem indulgência, que cobram para fazer um monte de coisa aí. Essas são as virgens nécias, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que eles estiverem lá no dia do julgamento final, vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós líamos a palavra, tinha uma placa lá na nossa igreja, não é? Nós abrimos de manhã, de tarde e de noite, não é? Nós estávamos na televisão no mundo inteiro, via satélite, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Amém? Essas são as virgens imprudentes, amém? São as filhas da grande meretriz. Eu aconselho a todos, amém, que peguem esses estudos, que comprem os livros, porque é uma revelação maravilhosa, né, que Deus tem trazido ao nosso ministério através da palavra da graça. Mas, versículo 10 agora, né? E saindo elas para comprar, então as filhas as virgens que eram nécias saíram para comprar. Por quê? Porque elas sempre viveram mercadejando a palavra de Deus, né? Vem aqui, faça um sacrifício que você vai conseguir, achando que pode se barganhar com Deus. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Quando que é mais tarde? Quando Jesus estiver reunindo todas as pessoas diante dele e vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então mais tarde, todas elas, todo mundo vai estar ali na frente do Senhor. Amém? Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, né? A Bíblia diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Né? Mas como? Nós expulsávamos demônio, orávamos, as pessoas eram curadas, nós fazíamos, dávamos cesta básica, visitávamos asilo, orfanato, um monte de coisa. E o Senhor vai dizer: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Senhor. Amém? Então, às vezes as pessoas interpretam: mas vigiar, está dizendo que vigiar, se você não vigiar, você vai ficar. Não, vigiar, porque nós devemos estar sempre atentos. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina de Cristo. Nós não podemos
vacilar, não podemos abrir brechas, porque se nós abrirmos brechas, o diabo atua através da nossa carne. Então nós devemos estar sempre alertas, sóbrios, vigilantes, para que nós não entremos em tentação, para que a gente não peque, para que a gente não sofra, né, pelo pecado. Porque a Bíblia diz assim, que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então se a gente quiser estar, né, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estarmos aqui em perfeita vitória, louvando o nome do Senhor, né, porque tem alguns, né, que vão chegar lá no céu, e a Bíblia diz que a obra de todos serão provadas. E se a obra de cada um não permanecer, né, for queimada pelo fogo, né, se a obra que a pessoa edificou foi edificada com madeira, palha e feno, a obra vai ser queimada pelo fogo, mas a Bíblia diz que todavia o tal será salvo, como que pelo fogo. Né? Vai chegar no céu, oh, cheguei, como, né? Chegou porque era um eleito, uma ovelha, né? Mas vai chegar sem nada, né? Tudo que ele fez aqui na terra foi consumido pelo fogo, porque tudo que fez aqui na terra foram obras humanas, amém? E a Bíblia diz que nós devemos praticar as obras que Deus tem preparado de antemão, para que nós andássemos nela. Quais são as obras de antemão? O viver por fé, o crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme, de acordo com o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas. Marcos 4, 1 a 20, Senhor, 20 versículos, aleluia, irmãos, vamos lá. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus, e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto, né? Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Só um minuto, né? Às vezes as pessoas falam, puxa vida, né? As pessoas desviaram da igreja. Às vezes não desviaram, às vezes não eram semente boa. Vieram, ficaram um tempo e saíram. Então as pessoas falam, não, o irmão está desviado, o irmão está desviado. Se for um irmão que realmente está desviado, Deus vai trazê-lo novamente. A Bíblia diz que Deus traz as ovelhas desgarradas novamente para o aprisco. Mas se não, de repente é só um ímpio lá que achou muito bonito, que foi convidado, que insistiram muito, né? Que estava precisando de uma bênção na vida e ficou durante um tempo na igreja. Amém? Então a gente precisa ter esse discernimento também, que existem pessoas que às vezes saem que realmente não estão desviados. Eles nunca foram convertidos. 9. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, novamente, né? Os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então é um mistério, 2 sementes, né? Uma semente que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, e uma que cai à beira do caminho, uma que fica em terreno rochoso. Isso é um mistério, que agora não é mistério mais para nós, agora está revelado, amém? Porque aprove a Deus iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós conhecêssemos os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Então a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, nós somos de dentro. Tem os de fora e tem os de dentro, amém? Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, né? Eles veem e não percebem, e ouvindo, ouçam e não entendam. Eles ouvem, Jesus falou abertamente, eu sou o Messias. E aí Jesus falou assim, vocês não entendem porque vocês não são filhos de Deus, vocês não são postos para a salvação. Ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Deus não quer que eles venham a se converter-se e nem que haja perdão para eles. Por quê? Porque Jesus não derramou o seu sangue, nem entregou a sua vida por essas pessoas. Jesus entregou a sua vida em favor de muitos, e esses muitos, por quem Jesus entregou a sua vida, são muitos determinados. Não são muitos, são muitos, um monte de gente. Não, Deus sabe cada um desses muitos quem são. Esses muitos podem ser 10 bilhões, 512 milhões, 832 mil, 514. Exatamente, é um número determinado. São muitos, mas é um número determinado por Deus. Deus conhece a todos, amém? E todos esses serão alcançados pela palavra de Deus. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas?
O semeador semeia a palavra. Jesus está explicando a parábola agora. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amém? Quando você ouviu a palavra, Satanás não pôde tirar a palavra que foi semeada no seu coração. Amém? Porque o seu coração era um coração que era uma terra boa, você é uma ovelha, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Satanás pode ter até tentado várias vezes contra a sua vida, mas a palavra caiu numa terra boa e produz fruto até hoje, graças a Deus. Semelhantemente, do mesmo modo, né, são estes os semeados em solo rochoso. Então são ímpios do mesmo modo, amém? Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Né? Tem um monte de gente que vem na igreja, nossa, que coisa maravilhosa, que igreja abençoada, as pessoas são amorosas, carinhosas, né? A igreja da cesta básica, da Vale Transporte para vir na igreja, a igreja da assistência médica, a igreja da assistência judicial, tal, né? Para uma informação, tal. Nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, tal, né? Mas, né, recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Fica só um pouquinho, né? Como tem muito conhecimento da palavra, o joio não consegue ficar no nosso meio. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, pô, não é possível, eu já estou aqui há um mês e não aconteceu nada na minha vida. Aqui não serve. E o cara vai embora. Amém? Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Né? Alguém fala assim, mas você é crente, você vai na igreja agora? Não, mas também não é assim, né? E o cara acaba deixando de vir à igreja. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Então a pessoa vem à igreja, não é? E ela fica na igreja e no mundo, na igreja e no mundo. Então fica concorrendo o que é pregado aqui na igreja com o que o mundo oferece. Como eles não são boa semente, eles ficam com o que o mundo oferece. Né? Eles são do mundo, o mundo os ouve e eles ouvem o que o mundo fala. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, glória a Deus. Agora vamos ao versículo, né, que fala sobre Judas Iscariotes, né? Nós lemos ontem já dizendo que Judas era do maligno, que Caim era do maligno, por isso assassinou o seu irmão. E do mesmo modo, Judas também era do maligno. Amém? Em João 6,70, o Senhor Jesus Cristo diz assim, João 6,70, está chegando, amém? Não, mais para frente, mais, isso, está por aí. Na minha apostila, ele continua na mesma apostila aqui. Está no outro arquivo de vocês? Tem que abrir outro arquivo? Chegou, amém. Então, glória a Deus. João 6,70, replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Não é? Então, Jesus havia escolhido 12. Como é que Jesus foi escolher um diabo? Para cumprir o desígnio de Deus, porque alguém teria que trair o Senhor Jesus, né? E só poderia ser um filho da perdição. Então, Jesus diz, não vos escolhi eu, Jesus está afirmando, eu vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Né? Podia ter dito, mas é diabo, porque é um filho da perdição preparado para aquele desígnio para entregar o filho do Senhor. Né? Diferentemente do que o Senhor disse para Pedro, não é? Quando Jesus estava falando que ia ser crucificado, tal, Pedro falou, Jesus, não faça isso, né? O que é isso? Você vai morrer, não? Aí o que Jesus falou? Arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, porque Pedro não estava enxergando o desígnio de Deus ali. Então Pedro deu vazão para sua carne, queria ser melhor do que Deus, queria ser mais bondoso. Falou, não, Jesus, não entregue a sua vida por nós. Não conhecia o plano de Deus. E aí o Senhor falou assim, arreda Satanás, sai daqui porque você não vem, não é, através da vida de um eleito, querer atrapalhar os desígnios, os planos de Deus, amém? E também tem um versículo em Efésios 4:27 que diz assim, não deis lugar ao diabo, amém? Então como é que a gente dá lugar para o diabo? O diabo entra na gente? Não. Quando a gente dá lugar para o diabo, é quando a gente deixa os frutos da nossa carne, nós sabemos que a nossa carne não habita bem algum, que a nossa carne nunca se converte, e quando nós deixamos a nossa carne
se manifestar, não é? Nós estamos dando lugar para o diabo através dos seus frutos que habitam na nossa carne, amém? Tanto é que a palavra de Deus diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza carnal, não é? Porque na carne habita o pecado. E aí tem os frutos do Espírito que você deve manifestar lá em Gálatas 5. João 13, temos este. Jesus diz abertamente que conhecia quem eram os seus. 13:10. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Né? Então, o que nos lava? O que nos limpa? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos regenera. Né? E por que Jesus fala assim, olha, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés? Porque o nosso pés, ali simbolicamente, é que tem contato com o mundo, e no mundo jaz no maligno, então nós temos apenas que cuidar dos nossos pés. Como é que nós cuidamos dos nossos pés? Né? Os nossos pés são preparados para levar o evangelho. Esqueci do versículo aqui agora, que diz: acalçados os pés para a preparação do evangelho, calçados. Eu posso ver depois, irmãos, mas para não atrapalhar os mais, mas tem um versículo que diz que nós, calçados os pés, nós com a preparação do evangelho. Então, os nossos pés têm que estar calçados com a palavra de Deus, para que o mundo não nos contamine. Quando nós estamos calçados, firmados, edificados sobre a palavra de Deus, o mundo não pode nos contaminar. Amém? E aí o Senhor Jesus Cristo diz, né? Quem já se banhou não necessita de se lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas estava ali no meio, e Judas não estava limpo. Não estava limpo e nem poderia ser limpo, amém? Existem pessoas em que a palavra não produz efeito, não produz fruto, porque a árvore má não pode produzir frutos bons. Nós já lemos isso. Versículo 18 agora, lemos o 10, agora o 18 de João 13. Travou? Está aparecendo no telão, mas não está aparecendo para mim. Amém? Está demorando um pouquinho aqui. Não fala ao respeito. Ele aparece e vai embora, irmão. Amém. Vamos. 13:18. Não fala ao respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Então Jesus, não é? Dizendo assim, é antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, quando Jesus estava falando que no meio deles alguém ia trair, né? Até que João se reclinou no peito de Jesus para ver quem que era, aí Jesus falou assim: é aquele que mete comigo a mão no pão, né? Aquele que colocar junto comigo a mão no pão, esse é o que vai me trair. Então alguns discípulos viram quem que colocou a mão no pão junto com Jesus ali, não é? E Jesus falou assim, olha, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Por que ele conhece? Porque foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. É antes para que se cumpra a Escritura, que a Escritura havia dito que alguém trairia o Senhor Jesus Cristo. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Amém. Temos um texto agora. A palavra de Deus comprova que existem dois tipos de pessoas. Amém? Então isso não é invenção nossa, não é doutrina da Cristo Vive. Nós estamos só lendo a Bíblia aqui. Que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de semente, duas descendências opostas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que são predestinados para a salvação e os destinados para a perdição. Só dá para crer em predestinação se nós crermos que existem duas sementes. Porque, caso contrário, para que Deus iria predestinar as pessoas se todos fossem salvos? Então só existe predestinação porque Deus determinou que haveria duas sementes sobre a face da terra. O inimigo, né, o diabo, ele se revolta com esse conhecimento, com isso, porque vai contra a mentira que ele pregou nas igrejas, que ele fez disseminar em todas as igrejas, dizendo que todos são iguais diante de Deus, que todos têm direito à salvação, que o homem tem livre-arbítrio. Então o diabo não está contente com o que nós estamos fazendo aqui, mas nós estamos cumprindo os desígnios de Deus, e essa palavra iluminará os olhos do entendimento de todas as ovelhas que Deus tem preparado para isso, amém? A Bíblia fala em duas descendências: a descendência de Deus e do diabo, do trigo, do joio, da ovelha, do cabrito, do lobo, não é? De Abel, de Caim, do salvo, do ímpio, da árvore boa, da árvore má. E há pessoas que não são da descendência da salvação. Essas pessoas muitas vezes têm um aparente arrependimento, porque como a palavra de Deus chama a todos, não é? Nós estamos chamando a todas as pessoas. A Bispo está na televisão, na rádio, e muitas pessoas ouvem.
Amém? Mas as ovelhas ouvem e seguem. E às vezes algum joio que ouve a palavra está desesperado, né? Ouve falar em salvação, em cura, que Deus é bom. O joio vem também porque para ver se, né? Ele não sabe que ele é joio, mas ele vem porque ele quer alguma coisa para a vida dele. Então às vezes algum joio, algum anticristo vem e se instala na igreja, faz amizades, canta, bate palmas, dá ofertas, mas a Bíblia diz que eles nunca se convertem. O justo vem porque Deus o chama, o traz. O joio vem por causa das suas necessidades, e assim como vem, vira as costas a Deus, como se nada tivesse acontecido. Quem é do Senhor, ninguém pode arrebatar de suas mãos. Quem é semente da salvação, recebe uma unção, um revestimento, um batismo, um selo, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele jamais se afasta de Deus, amém? Nós estamos nas mãos do Senhor, não é? A Bíblia diz assim, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus, amém? Não é por isso, por esse motivo, por essa razão, que nós vamos viver aí, absolutamente, fazendo da graça de Deus libertinagem, amém? Muito pelo contrário, amém? Se não fosse assim, estaríamos diante de um Deus impotente, porque ele salva o João e não salva o José. Então se Deus, né, se as pessoas pudessem escolher a Deus, como é que seria? Mas nós estamos diante do Deus que é soberano. O que ele diz, ele cumpre, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Será que o homem, criatura de Deus, tem mais poder do que ele? Não é? A Bíblia diz que tudo quanto ele quis, ele fez. Tudo quanto ele quer, ele faz, nós sabemos disto. Este é o Deus soberano, a sua vontade prevalece sobre a vontade de quem quer que seja, sobre a vontade do ministério mais antigo, do pastor mais influente, não é? A Bíblia diz que Deus se aconselha, não com o conselho dos pastores, mas com o conselho da sua própria vontade. Deus aconselha a si próprio, isso é maravilhoso, amém? É importante sabermos que esta mensagem não é algo novo, amém? Não foi inventado pelo bispo, pelo apóstolo Miguel Ângelo. Nós só lemos Bíblia aqui, irmão, né? Lemos muitos versículos. Mas aquilo que está na Bíblia e que esteve oculto ao longo dos anos e que aprove a Deus revelar agora a nós, amém? Revelou primeiramente ao apóstolo Paulo, depois a igreja se desviou, 1517 revelou a Calvino, Lutero, a igreja se desviou novamente, e agora a Bíblia diz que resta uma reforma, e nós cremos que a igreja está sendo reformada para a vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Com todos os sinais que nós temos visto acontecendo aí no mundo, fomes, guerras, pestes. Vamos agora para mais uma parte do nosso estudo. Temos aqui ainda mais um texto aqui. Neste ministério só se prega o que está na Bíblia Sagrada, porque esta é a única palavra que educa, que disciplina, que exorta, que admoesta e que nos dá o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então aqui você vem aqui, né? Passa 2 horas estudando a palavra de Deus, né, sem dezenas de versículos, né, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetre na sua vida, te traga o entendimento e separe o que é alma do que é espírito, para que você possa andar em espírito. A palavra de Deus diz, se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Todos vivemos em espírito, porque o Espírito de Deus é um com o nosso espírito. Então nós devemos andar, trazer isso que Deus imputou ao nosso espírito para a nossa vida, do nosso dia a dia, amém? Há certos versículos que não podíamos entender porque faltava luz para o versículo, faltava o entendimento do que o versículo queria dizer. Estava oculto, e agora Deus começa a rasgar o véu dos olhos para que possamos ver e entender a sua revelação, a revelação da palavra predestinada de sabedoria, diz a própria Bíblia Sagrada, amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar agora na complementação do estudo, falando sobre lobo e ovelha. Vamos lá, amém. Podemos lá, Romanos 1, de 1 a 24. Esse é um trecho maravilhoso, né, que fala da soberania de Deus, de tudo que Deus faz, por que Deus faz, amém? E Paulo, né, vai falar sobre o povo judeu, amém? Vamos prestar atenção. Então Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1, diz assim: digo a verdade, em Cristo não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Então Paulo estava dizendo assim, eu digo a verdade diante de Deus, tenho a minha consciência diante de Deus. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo tinha uma tristeza muito grande, porque ele era judeu, e Deus revelou para ele que nem todos os judeus seriam salvos. Amém?
Porque eu mesmo, olha, ele mesmo, na carne, desejaria ser anátema, ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Porque ele era um judeu convicto, né? Ele era da tribo de Benjamim, aprendeu ali aos pés de Gamaliel, ele era judeu, hebreus de hebreus, eles se consideravam super, né, seguidor da lei. E ele diz assim, volta, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Ele diz assim, olha, eu trocaria a minha salvação se todos os judeus pudessem ser salvos. Amém? Aí ele diz lá, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, não é, a lei, a legislação, o culto e as promessas. Então Deus trouxe toda a lei para os judeus. Paulo sabia disso, amém? Deles, dos judeus, são os patriarcas, os judeus descendem dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó, lá, as 12 tribos, né? Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. Jesus, segundo a carne, era judeus de judeus. Você vê a genealogia de Jesus, chega até Adão, né? Jesus, filho de José, José, filho de... né? Até chegar em Adão lá, né? Então, segundo a carne, Jesus é da descendência dos judeus. O qual é sobre todos. Quem é Jesus sobre todos? Deus bendito. Há um só Deus, uma só fé, um só Senhor. Não são três deuses. Deus Pai no trono, Deus Filho lá, carregando a cruz, sanguentado, sei lá como é que vai estar, uma pombinha batendo asas. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, diz a palavra de Deus, amém? Então, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém, que assim seja. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Amém? A palavra de Deus falhou, porque Deus deu a promessa para os judeus, e agora os judeus estão perdendo a promessa. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Amém? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne. Não é a descendência de Isaac, depois de Jacó, mesmo sem contar ali Esaú, aí as 12 tribos ali, Judá, Benjamim, né? Não é a descendência segundo a carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Deus prometeu que teria uma descendência bendita, tanto dentre os judeus, quanto dentre os gentios. Porque a palavra da promessa é esta. Então, qual foi a palavra da promessa feita a Abraão, feita para Sara? Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, a mulher de Isaque, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos no ventre de Rebeca, nem tinham praticado o bem ou o mal, né? Então os gêmeos estavam ali no ventre de Rebeca, Esaú e Jacó, não tinham feito nada. Amém? Não tinham praticado nem o bem nem o mal. Para que isso? Para que o propósito de Deus quanto à eleição, quanto à promessa de Deus, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Deus chamou e está acabado, meu irmão. Deus disse e está dito. Amém? Já fora dito a ela. Deus disse a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. Deus estava invertendo a ordem. Sempre o mais velho era o primogênito, era o que recebia a herança do pai, era o que tinha direito às bênçãos. E Deus falou assim, olha, vai ser invertido. Por quê? Porque o mais velho era um filho da perdição. E a bênção não poderia chegar ao filho da perdição. Amém? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus não se aborrece dos seus filhos. Amém? Deus se aborrece dos ímpios, que fazem impiedade, que se desviam desde o ventre materno. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, né? Deus foi injusto por ter feito uma coisa dessa? A pessoa, né? As criancinhas, bebezinhas, né? Se for ímpio, se for um bebezinho, é diabinho, vai virar um diabão, pode virar um assassino, mas ímpio é ímpio. Se for um bebezinho, é um bebezinho diabo. Não cabe a nós julgarmos, amém? Mas ímpio é ímpio desde quando nasce, amém? Então, que diremos, pois? A injustiça, Deus é injusto, porque por ter determinado que nós seríamos eleitos, escolhidos, e que outras pessoas não são? De modo nenhum, amém? Pois Deus já disse lá, há muito tempo atrás a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, amém? Assim, pois,
Olha que coisa maravilhosa. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não depende absolutamente de nada que a nossa carne possa fazer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Então Deus levantou o Faraó para escravizar o povo, para depois destruí-lo ali, para que o nome de Deus fosse conhecido sobre toda a terra, o Deus que libertou o seu povo de um exército enorme, o exército mais poderoso, a nação mais poderosa na terra naquele momento, e Deus abriu o mar para que o seu povo passasse, e toda a terra ficou sabendo do feito do Senhor. Amém? Tanto é que quando o povo de Deus passava, os povos inimigos temiam, porque sabiam que ali havia alguma coisa diferente. Amém? Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus endurece e tem misericórdia de quem ele quer. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? De repente, quando a gente fala essa palavra aqui, né, falando que Deus escolheu alguns, tem pessoas que falam: não, como Deus escolheu? Né? Mas o que você está se queixando? Deus te escolheu. Né? Como é que você fica bravo porque... né? Resistindo contra essa palavra, né? Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem pode resistir à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Não é? E eu, na minha total ignorância, não é, como eu sempre, né, a Bíblia diz: nós somos o que somos pela graça de Deus, e se eu consigo, né, se Deus está me usando hoje aqui, né, para transmitir alguma coisa da palavra, é exclusivamente pela sua graça, né? Quando a primeira vez um rapaz me falou isso na igreja, quase que eu bati nele no meio da igreja, que ele veio falar que Deus tem vaso de honra e vaso de ira, uns vão para a perdição. Davi, moleque tinha 17 anos, quase que eu bati nele na igreja. Eu falei: você está louco? Aí ele falou assim, né, que nós somos vasos na mão do oleiro, né? Eu falei assim: eu sou o vaso que fala, né? Uma ignorância total, né? E discuti com ele e tal. Aí passou uns 6 meses, eu falei: não, vem cá, cabeçudinho, vem cá que eu vou te ensinar aqui o que é bom, o que é a palavra da graça, porque você é um eleito meu, amém? Aleluia, Senhor. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Né? A gente fala que a pessoa é eleita, que é predestinada, e o cara ainda fica bravo. Fala: não, mas não é possível. Estou falando que você é um abençoado, que você é um eleito, é uma pedra viva. E o cara fala: não, mas Deus não podia. Pô, você é um eleito, irmão. Amém? Amém? Sossega. Amém? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós somos barros nas mãos do oleiro. Amém? A Bíblia diz que Deus criou Adão do pó da terra. E nós somos essa massa, esse barro nas mãos do oleiro. E o oleiro pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um vaso para colocar no banheiro, para receber o lixo do banheiro. E pode fazer um vaso maravilhoso para colocar no altar de uma igreja. Amém? O oleiro faz o que ele quer com o barro em suas mãos. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, não é, por causa do pecado que entrou no mundo ali, quando o diabo enganou Adão e Eva, e ele quis mostrar a ira, que ele não compactuava com o pecado, não é, que ele não pactuava com o pecado, e dar a conhecer o seu poder, né, nos vasos de misericórdia, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então o vaso de ira é preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então nós somos vasos de misericórdia preparados de antemão. Agora tem outro versículo: os quais somos nós. Amém? Então nós somos esses vasos de misericórdia que o Senhor preparou de antemão, né? A quem também chamou, não só dentre os judeus, né? Porque dentre os judeus existem os eleitos ali, mas também dentre os gentios, né? Aqueles que não eram meu povo, agora são chamados meu povo, diz a palavra de Deus. Fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim, e revelei-me àqueles que não procuravam por mim. Amém? Nós, os gentios, que fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Vamos ao ponto 8. Um lobo pode se vestir de ovelha, mas não pode se comportar como uma delas. Amém? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso só pode produzir um eleito de Deus. O ímpio não produz esses frutos de justiça. Amém? Romanos 5:8, 5-9 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus,
nem mesmo pode estar. Então, o ímpio que vive na carne não pode estar sujeito à lei de Deus. Por quê? Porque ele foi colocado para a perdição, para não entender a palavra de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, os ímpios estão sempre na carne, amém? Porque o Espírito Santo de Deus não habita neles, nem pode habitar, porque eles não foram colocados para isso. Vós, porém, nós, o apóstolo Paulo falando, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo sabia, e de repente tinham pessoas ali no meio, nas quais o Espírito Santo de Deus não habitava nelas. Por quê? Porque eles eram ímpios, estavam ali ouvindo a palavra, e depois, mais para frente, iam cair fora. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém se diz convertido e não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Próximo, 1 João 2,19, pode pular que nós já lemos. Não é? Se eles fossem dos nossos, eles teriam ficado conosco, não eram dos nossos. Mateus 12:33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, pelas nossas palavras nós seremos justificados diante de Deus. E o ímpio vai ser condenado pelas suas palavras. Por quê? Porque ele, no tesouro dele, ele só tem coisas más. Não pode tirar, a Bíblia diz assim, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Nós podemos falar de acordo com os oráculos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Irmãos abençoados, nós vamos continuar aqui um pouquinho mais, não é? São 9:50. Então, se alguém tiver necessidade de ir embora, como nós começamos quase 40 minutos atrasado, devido a alguns problemas técnicos, não é? Eu não queria deixar de expor os outros versículos. Nós vamos rapidamente, eu acredito que mais uns 15 minutos no máximo nós terminamos. Então, se alguém precisar por causa de condução, alguma coisa, esteja à vontade, vá na paz do nosso Deus. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram e os guardam. Amém? Nós vamos continuar aqui, mais um pouco, internauta abençoado, se você puder nos acompanhar também. O nosso ponto 9 diz assim: era um plano de Deus fazer separação entre as duas sementes. Nós já lemos que é Gênesis 3,15, que diz que Deus faria inimizade entre o Satanás e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Nós vamos ler aqui Êxodo 34, 11 a 17. E eu pus uns textos aqui no meio, mas que nós vamos ver aqui uma coisa interessante também. Então, Êxodo 34, 11 e 17 diz assim. Próximo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Só até aí. Amém? Então, todos esses povos, Deus estava tirando da frente do povo de Deus. Porque esses povos eram povos filhos da perdição. Quem pode afirmar isso? A Bíblia diz, em Gênesis, você pode anotar aí, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 20, né? Eu vou ler rapidamente aqui, não está no texto, mas os irmãos podem acompanhar aí. Então, Gênesis, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 20, diz assim, olha, os filhos de Cão, né? Então, teve o dilúvio, Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras de Noé entraram na arca. Acabou o dilúvio, os 8 saíram. Amém? Noé, a sua esposa, Sem, Cão e Jafé e as suas respectivas esposas. De Sem se originaram os semitas, todo o povo judeu. De Jafé, os jafetitas, que são os gentios. E de Cão descende ali na carne para continuar, para cumprir os propósitos de Deus, os povos que são ímpios, segundo a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui uma coisa interessante, quando Deus descreve essa genealogia de pessoas ímpias. Eu vou ler rapidamente, mas os irmãos vão entender. Olha, Gênesis 10:6. Os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Aí fala, os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod,
poderoso caçador diante do Senhor. Está vendo que está falando de uma geração que mais embaixo nós vamos ver que é uma geração de ímpios, mas do meio apareceu um lá que era um eleito de Deus. Por quê? Porque não é segundo a carne. O apóstolo Paulo diz, os israelitas não são israelitas segundo a carne, mas segundo a promessa. Amém? Então, todos nós andávamos no mundo desgarrados como ovelhas, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui no meio desse monte de ímpio, de repente apareceu lá um abençoado. Nimrod, né, era da descendência de Cão, mas era um poderoso caçador diante do Senhor. Por quê? Do mesmo modo que Deus tocou no ventre de Rebeca lá e permitiu que Isaac fosse para a perdição. Amém? Então Deus mostra a sua total soberania. É Deus quem escolhe, é Deus quem predestina. Amém? Então, continuando lá em Gênesis 10, versículo 9, né? Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aí o versículo 10, o princípio do seu reino foi Babel, né? Lembra-se que houve a torre de Babel, lá onde os ímpios queriam chegar até os céus? Aquela torre de Babel foi construída por ímpios descendentes de Cão lá, que estavam querendo fazer, né, chegar nos céus lá. Então, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra, da terra de Sinar, saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Né? Nínive era uma grande cidade pecadora, ao qual Jonas foi enviado para pregar a palavra de Deus. Né? E a Bíblia diz que era uma cidade pecadora, descendente de Cão, e muita gente ouviu a palavra e se arrependeu. Amém? Então existem ovelhas em todos os cantos da terra. E edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Com os nomes esquisitos aqui. Misraim gerou a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, donde saíram os filisteus. Então os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel lá, saíram desses descendentes de Cão. E a Caftorim. Aí versículo 15, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus, aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então o versículo que nós lemos lá, esse daqui, 34:11, né? Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Todo esse povo aqui eram descendentes de Cão, né, que era o filho da perdição, que foi levantado por Deus ali, mesmo depois do dilúvio, porque teria que continuar a semente da perdição também sobre a face da terra, para cumprir os desígnios do nosso Deus, amém? Versículo 19 diz assim, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Lasa. Então você vê que Sodoma, Gomorra também tem origem ali dos filhos de Cão, né? E aí o versículo 20, são estes os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Então você vê que Deus deixou isso na palavra para mostrar que Cão tinha uma descendência que geraram ímpios que vinham atacar o povo de Deus, amém? Voltando lá ao versículo 12 de 34 em Êxodo, abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Então, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma. Nós não fazemos conchavos, sociedades, né? Pactos com ímpios. Amém? Não, mas ele é bonzinho, ele vai entrar com toda a grana, eu vou entrar com o meu trabalho. Você vai entrar pelo cano, meu irmão. Amém? Porque ouça o que a palavra de Deus diz. Amém? Que comunhão pode haver da luz com as trevas. Versículo 13. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com seus deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então isso é para nós, não é? Que temos filhos, né? Ou para orientar os nossos jovens aqui da igreja, que os jovens, os abençoados da igreja, devem se casar com abençoados da graça de Deus, amém? Não devem procurar pessoas lá de fora do mundo, porque certamente eles farão com que os nossos filhos e as nossas filhas tropecem, seguindo outros deuses ou seguindo o curso do mundo, amém? Não farás para ti deuses fundidos. Versículo 17. Era só até o 17? Amém, isso. Agora Deuteronômio 7, 1-5. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, amém?
os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Deus levantou a sua vida para que você expulse quem quer que seja do seu caminho, para que você vença, para que você domine, para que você conquiste. Amém? O mesmo que Deus prometeu lá atrás, que levantaria um povo, e que esse povo expulsaria 7 nações muito mais poderosas do que o povo de Deus, que não era um povo preparado para a guerra, Deus também fará com as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti. O Senhor dá para você tomar posse. Receba em nome de Jesus. E o Senhor Deus, teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nós não podemos ter piedade de ímpio. Ímpio é ímpio, amém? Nós não podemos julgar, mas se a pessoa está agindo com impiedade e acontecer alguma coisa, não se importe, amém? Deus se compadece de quem Ele quer. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Você vê novamente o Senhor falando sobre o casamento, sobre o matrimônio. Pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Quando nós fazemos aliança com os ímpios, a ira do Senhor se acende, porque a palavra de Deus é clara, amém? E a ira do Senhor se acende, amém? E você desobedece a palavra de Deus, não é? Você sendo um desobediente, você perde a manifestação das bênçãos de Deus. Não é que vem maldição à sua vida, mas se você desobedece ao Senhor, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, diz a palavra do nosso Deus. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Agora nós vamos ler Gênesis, capítulo 9, 25 a 27, não é? Quando Deus, não é, está ali determinando a bênção e a maldição sobre os filhos de Noé, não é? Por quê? Porque os irmãos devem saber, não é? Noé, quando saiu da arca, não é? Depois do dilúvio, ele saiu da arca, e a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, foi lá, fez vinho, encheu a cara e ficou nu, não é? E aí, o filho da perdição, Cão, viu o pai dele nu, e ao invés de encobrir a vergonha do seu pai, foi fazer fofoca para todo mundo. Ah lá, o velho bebeu, está deitado, pelado lá dentro da tenda. Olha lá, que coisa, que absurdo, né? Aí a Bíblia diz que Sem e Jafé, com temor, de costas, pegaram um cobertor, sem olhar para a vergonha do seu pai, o cobriram, não é? E depois, quando o pai acordou, eles contaram para o pai o que havia acontecido. E aí a Bíblia diz assim, Gênesis 9, 25. E disse: maldito seja Canaã, servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés dos justos. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés daqueles que agradam ao Senhor, diz a palavra do nosso Deus, amém? Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, amém? Sem era o eleito de Deus, era o povo, era de quem descenderiam os judeus, e ele tinha a bênção. E olha o que Deus diz, né? Sem era o eleito, que a bênção estava sobre ele, porque Deus havia determinado, né, quando criou todos os espíritos dos seus filhos. E aí, no versículo 27 diz assim: engrandeça Deus a Jafé. Nós que não éramos filhos, agora somos filhos de Deus, e fomos engrandecidos diante de Deus. E habite ele nas tendas de Sem. As bênçãos de Abraão chegaram até nós, amém? Porque Jesus na cruz do Calvário tirou a maldição, para que a promessa feita a Abraão pudesse chegar até nós, os gentios predestinados. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Os ímpios foram feitos para servir os filhos de Deus, amém? E não o contrário. Gênesis 10, 19, né? Nós lemos agora há pouco, que era um texto que não estava aí, que fala lá que Sodoma e Gomorra eram cidades que se originaram também lá de Cão. Gênesis 13, 3, próximo. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor, grandes pecadores contra o Senhor. Nós vimos lá que os homens de Sodoma eram descendentes de Cão, né? E Cão era da semente maldita. Gênesis 18, 23 a 33. E aproximando-se a ele disse, não é? Então essa passagem aqui, Abraão, os anjos chegam para tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra, né? E aí ele chega e fala assim: mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, né? E aí
Deus fala para Abraão que ele ia destruir Sodoma. E Abraão sabia que o seu sobrinho, que era um eleito, um abençoado, tinha ido lá para Sodoma. Né? Quando Abraão foi chamado por Deus, né, para sair da sua parentela, ele saiu com o sobrinho dele. Aí eles começaram a crescer, chegou uma certa época, estava havendo uma discordância entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão estava num lugar assim, falou... Ló, escolhe, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá, né? O que você escolhe. E Ló viu e falou, eu vou para aquele local que é o melhor, e foi para o lado de Sodoma e Gomorra, né? Foi segundo a carne, apesar de serem eleitos, escolheu um lado mal lá, e a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante do Senhor, e aí Deus falou para Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles subiu até o céu. E aí Abraão falou para Deus, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Então Deus nunca destrói o justo com o ímpio. Nós vamos ver aqui agora. Então, aproximando-se a ele, disse, né? Aproximando-se a Abraão, a Deus, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Mas falava, né? Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Né? Insistiu Abraão, né? Chatinho ele. Não se ire o Senhor, falarei ainda, se porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei se encontrar ali 30. Né? Continuou Abraão, persistente, né? Nós devemos ser perseverantes na oração, né? Não ficar, né? Senhor, Deus já sabia, Deus vai destruir, Deus falou que ia destruir, porque Deus sabia que não tinha, amém? Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Então palavra é palavra, somente mais esta vez, amém? Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? E nós sabemos o fim da história, que não haviam ali 10 justos, amém? Deus tirou Ló, suas filhas, não é? E a sua esposa, mas a sua esposa foi consumida porque olhou para trás, quando Deus falou assim, não olhe para trás. E ela olhou quando Sodoma e Gomorra estavam sendo queimadas, e ela se tornou numa estátua de sal. Né? Mas Deus não destruiu o ímpio com o justo, ele tirou o justo de lá. Né? O que Abraão queria é que Deus não destruísse toda a cidade, porque seu sobrinho tinha negócios lá, né? Mercadejava, tinha coisas grandes lá, mas Deus poupou a vida, mas destruiu aquele local que o pecado de Sodoma e Gomorra, diz a palavra, subiu até o Senhor. Gênesis 22, 18 diz assim, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha palavra. Então, quando a pessoa obedece a palavra, ela recebe a bênção, serão benditas todas as nações da terra. Então, quando nós obedecemos, nós manifestamos a bênção de Deus nas nossas vidas, e essa bênção só é manifestada na vida dos filhos de Deus, amém? Agora veja lá, Gênesis 24, 3, não é? Quando o servo de Abraão foi procurar a esposa para Isaac, ele chegou para ele e disse assim, olha, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Gênesis 24, 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Então Abraão era sábio, Deus havia dito e Abraão estava obedecendo a Deus. Então ele mandou o servo dele ir lá na parentela dele e veja que Deus vai te conduzir pelo caminho e você vai encontrar a predestinada, a eleita, que vai ser a esposa do meu filho. E foi assim que aconteceu, né? Deus mostrou Rebeca, ele foi pedir água, e aí apareceu Rebeca, deu-lhe água, ela já falou que era filha de Labão, né? E já se encontraram ali, amém? Gênesis 28, 1. Aí da mesma forma procedeu Isaac para com seu filho Jacó, amém? Jacó que era o eleito, e Deus falou assim, olha, falou para Abraão, Abraão ensinou para Isaac está passando para o seu filho. Gênesis 28, 1 diz assim,
Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Amém? Que Canaã nós vimos lá em Gênesis 10, descendentes de Cão. Agora veja o que aconteceu com outro filho de Isaque, o Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Amém? Gênesis 36, 2. Esaú tomou por mulheres, já não tomou uma só, já falou: opa, é aqui, é agora que é, ô lelê, né? Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, né, que é descendente lá dos ímpios, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Eteu, Eveu, Cananeu, Jebuseu, Girgazeu, né? Então foi lá o Esaú, né? E para mostrar, né, para deixar claro, né, que ele realmente era descendência maligna, apesar de ter nascido do ventre de uma eleita, mas para cumprir o desígnio de Deus, Deus mostrou: olha, ele aqui já, os frutos dele, por isso que pelos frutos os conhecereis. A árvore boa produz bom fruto, e a árvore má vai produzir um fruto mau. Amém? Sofonias 2, 4 a 5. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Então Deus mandou uma palavra de maldição, de destruição para todo um povo, porque eram povos descendentes dos ímpios lá. Amém? Certamente se houvesse ali no meio um que fosse um eleito, Deus o pouparia. Amém? Porque Deus não mata o justo junto com o ímpio. Inclusive, nos mandamentos, lá na lei de Moisés, nos 613 mandamentos do Velho Testamento, a Bíblia, Deus preparou ali um ponto que abria a brecha, onde Deus falava assim: olha, se o estrangeiro quiser se chegar e viver como vocês vivem, permitam. Façam com que ele siga os rituais e pronto. Por quê? Porque eram eleitos, eram predestinados e que viam que Deus estava se manifestando. E Deus tocava no coração e eles iam lá, apesar de estarem vivendo sobre a lei, mas estavam vivendo debaixo da bênção de Deus para aquele momento, né, da história humana. Vamos ver agora Efésios, né, outros versículos que evidenciam as duas sementes. Efésios 2:2 diz assim: nos quais andastes outrora. Nós andamos segundo o curso do mundo outrora, no passado, né? Andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós éramos ovelhas desgarradas, andávamos no mundo como os filhos da desobediência, né? Éramos guiados pelo mesmo espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência não pode atuar mais nas nossas vidas. Amém? Porque quem está em nós é maior, é o Espírito de Deus. Mateus 15:13. Ele, porém, respondeu... Mateus 15, isso mesmo. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas você vê que coisa, né? Isso daqui dava um medo quando eu não tinha o conhecimento da graça ainda. Falei: meu Deus, será que eu fui plantado por Deus? Será que eu não fui plantado por Deus? Né? Hoje nós sabemos que o Espírito Santo de Deus confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Então nós sabemos que tudo que Deus não plantou, um dia será arrancado. Então só fica quem Deus plantou. Não pode dar um jeito. Não, mas a gente coloca aqui um adubo, a gente vai dar um jeitinho, tal, né? Até os discípulos... Né? Tem uma passagem lá que a figueira não deu fruto, né? O Senhor mandou cortar. Aí o servo falou assim: não, Senhor, nós vamos adubar aqui para ver se dá fruto, né? Aí o Senhor falou: tá bom, se não der fruto, corta. Por quê? Porque não era para dar fruto. Ele só deixou para que ele visse que não ia dar fruto mesmo. Por quê? Porque o Senhor mandou cortar, porque ele já conhecia. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quem é ovelha e quem é ímpio. Nós não sabemos. Mas o Senhor mandou cortar, e o servo deveria ter sido obediente e deveria ter passado o machado na árvore. Mas o servo falou: não, né? Não, Senhor, vamos colocar um adubo. O Senhor falou: tá bom, mas se não produzir fruto, vai lá e passa o machado. Então, toda planta que não foi plantada pelo Pai Celestial será arrancada. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse
O próprio Deus. Então aqui fala, né, do filho da perdição que vai se levantar, do anticristo. Mas o próprio apóstolo João diz que, ontem nós lemos, né, que já é chegada a última hora e muitos anticristos têm se levantado. Também? Então aqui é para dizer que existe realmente um anticristo que vai se levantar para se assentar no trono, se ostentando como o próprio Deus. Apocalipse 20:15. Veja, nós só lemos Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8 e agora Apocalipse 20:15 é contundente. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Amém? Então, só terão a vida eterna, não é? O lar preparado pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, né? Quando o Cordeiro de Deus foi morto. Nós vamos pular 2 versículos agora, Gênesis 13:3 e 18:23, que nós já lemos. Amém? E vamos para Gênesis 22:17 e 18. Estamos terminando, irmãos. Gênesis 22:17 diz assim: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, sobre os filhos de Deus, existe uma bênção, existe um decreto de Deus que eles possuiriam. E veja que diz aqui que a tua descendência, não é a descendência segundo a carne, como nós já lemos, mas é a descendência segundo a promessa. E nós fazemos parte dessa descendência bendita, segundo a promessa de Deus. E, por fazer parte, no final do versículo 18 diz assim: porquanto obedeceste a minha voz. Nós obedecemos a voz de Deus, por isso nós vemos manifestado nas nossas vidas todas as suas bênçãos, amém? Atos 13:48, um versículo bastante conhecido. Os gentios ouvindo isto, o apóstolo Paulo estava pregando, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram na palavra que estava sendo pregada todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tinha um monte de gente ouvindo, daquele monte, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram na palavra que Paulo estava pregando. Os demais não creram, amém? Ou porque não haviam sido destinados, ou porque não era o dia do poder do Senhor nas suas vidas. Pelo que a gente entende do texto, realmente os outros eram ímpios, porque a Bíblia diz que todos que haviam sido destinados foram reunidos naquele local, naquele momento. Os outros estavam ali para ver se tinha alguma coisa que eles podiam aproveitar da palavra. Estava ouvindo Paulo falar. Paulo era uma pessoa bastante famosa ali naquela época, né? Bastante controversa também. Vamos para o próximo. 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus nos escolheu desde o princípio, para que você fosse uma ovelha, um eleito do Senhor, e para que você possa passar a eternidade com o Senhor, para que você tenha a vida eterna, amém? Nós não esperamos em Deus, não é só para a vida eterna, nós sabemos que nós temos direito de desfrutar do melhor nessa terra, mas nós devemos saber que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, e teve alguns que Deus não escolheu, e não está escolhido, está acabado, amém? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para que ele é apóstolo de Deus? Para que ele é um enviado de Deus? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então a fé é dos eleitos de Deus. Amém? A fé não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus. Para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então nós temos aqui promovendo a fé e o pleno conhecimento da verdade, com a revelação da graça de Deus, segundo a piedade. Piedade, do original grego, eusébia, a graça de Deus. Amém? Então, o pleno conhecimento da graça de Deus, segundo a piedade. Não segundo a lei, não segundo tradições de homens, não segundo ensinos de homens, mas segundo a palavra da verdade. Graças a Deus por isso. Segundo João 1:10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça cúmplice das suas más obras. Amém? Então, o que é esse versículo? Então não posso conversar com ninguém, eu tenho que me sair do mundo? Não. A Bíblia diz que você não deve receber em casa, não deve ter comunhão, não deve fazer acordos. Você deve falar da palavra de Deus a tempo e a fora de tempo para todos que você puder. Mas manter comunhão, intimidade com alguém que abertamente está dizendo que não crê, que não acredita nessa palavra. Tudo bem, você vai na igreja, eu vou lá no Seixonoê, no centro espírita, eu vou não sei onde que quero que o cara vá. Você não deve receber essa pessoa na sua casa para ter comunhão com ela.
Amém? Você não deve abrir as portas, porque senão, aquele que lhe dá as boas-vindas, que fala, oh, seja bem-vindo, venha participar do que Deus tem me dado aqui, se faz cúmplice das suas más obras. Essa pessoa vem até você e ela produz apenas obras más. Se você a recebe na sua casa, você se torna cúmplice dela. É a mesma coisa. Duas pessoas vão assaltar o banco, uma pessoa, estão as duas juntas, uma tirou a arma e fez o assalto, a outra estava junta, a outra é presa, é cúmplice também, né? Quem estava com a arma vai pegar uma pena maior, mas a outra é cúmplice e vai para a cadeia de qualquer jeito. Então a palavra de Deus diz que se nós nos ajuntamos com pessoas que declaradamente não seguem a mesma doutrina, não creem naquilo que nós cremos, nós nos fazemos cúmplices das suas más obras. Se ele é um adúltero, se ele é um profano, se ele é um mentiroso, você é cúmplice naqueles erros que ele comete. Amém? Então a palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos a isso. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma. Amém? E vai acabar, irmãos, é o último versículo. Palavra final, nem o filho de diabo se salvará, mas somente os filhos de Deus. João 17:12. Quando eu estava com eles, Jesus falando, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Então, todos que são dados a Deus são guardados, ninguém pode os arrebatar, exceto aqueles que são para a perdição. Quem é da perdição não tem jeito de se salvar. Amém? Glória a Deus, irmãos, agradeço pelos irmãos terem tido paciência, nós, foi por motivo de força maior, parte técnica, nós não queríamos que os nossos abençoados internautas ficassem fora do estudo, tivemos alguns problemas com o provedor aí, e atrasamos um pouco o estudo. Vamos colocar de pé, vamos orar. Certamente essa palavra edificou a sua vida, essa palavra que edifica e dá herança, e esse conhecimento vai fazer com que você não seja destruído, com que você não seja enganado, levado ao redor por todo o vento de doutrina, e que você seja um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Oh, Senhor, pela tua palavra, pelo entendimento que nós temos aqui agora, Senhor Deus. Oh, Jesus, te agradecemos por esse alimento, por esse maná que vem dos céus para as nossas vidas, Pai. Entendimento este que só foi possível porque o Senhor quis revelar aos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite e que estão nos assistindo agora por esse instrumento maravilhoso que o Senhor tem permitido a nós, que é a internet, Senhor Deus. Nós declaramos, Senhor, que essa palavra produza frutos abundantes na vida dos seus filhos, Pai, que eles se alimentem, que eles se fortaleçam ali, como o apóstolo Paulo foi levantado para promover a fé e o pleno conhecimento de Deus segundo a piedade, Pai. Nós estamos aqui sendo edificados na fé, tendo esse pleno conhecimento, para que a tua graça, Senhor Deus, seja manifestada através das nossas vidas, Senhor Deus. Que essa palavra corra, que nós possamos compartilhar, que nós não nos contenhamos com isso, Senhor Jesus, que nós não fiquemos quietos, conformados, Pai, mas que nós possamos compartilhar, Senhor, com as pessoas com quem nós amamos, Pai, que nós descobrimos o grande tesouro, Senhor. A tua palavra diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que descobre um grande tesouro, uma grande pérola, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo onde está o tesouro e onde está a pérola, Pai. E nós achamos esse grande tesouro, que é a revelação da tua palavra de graça, Pai. Que nós possamos repartir esse tesouro com todos aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, por eu ter podido ser usado por ti, Pai, para que a tua palavra seja manifestada de acordo com o teu coração, que essa palavra alcance vidas preciosas, ovelhas, tirando as escamas dos olhos, Senhor Deus, para que sejam libertados da lei, para que conheçam a ti como Deus soberano, o Deus que é predestinador, o Deus que determinou todas as coisas e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, Pai. No teu nome nós oramos, declaramos, com certeza, Pai, que os teus anjos que acampam ao nosso redor estão ao nosso lado, porque o Senhor mesmo orou por nós, Pai. Nós somos em paz para os nossos lares, nós seremos livres de homens maus, fraudulentos, de balas perdidas, de qualquer cilada do maligno, porque nós te obedecemos, somos teus filhos, somos guardados. Aquele que é de Deus, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós cremos nisso e te agradecemos por isso, Pai. Declaremos a nossa noite, uma noite em perfeita vitória, e que as nossas vidas edificadas, Pai, possam ser usadas para engrandecimento do seu reino, porque nós somos criados para o louvor da tua glória, e a tua glória é manifestada através da nossa vida, por esse conhecimento que nós temos recebido da sã doutrina, que é a tua palavra da graça, Senhor. No teu nome nós oramos, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, por essa oportunidade, e declaramos que a graça seja com todos aqueles
que amam sinceramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vá em paz, diga para quem está ao seu lado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: você é uma ovelha do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem está aqui pela primeira vez, não é que está participando do estudo conosco, vem aqui até aqui à frente, nós vamos presenteá-la com um CD, com uma mensagem que fala sobre o semeador que saiu a semear.